A Faculdade Zeste tem a honra de receber cada um e cada uma de vocês nesta solenidade que comemora 70 anos desta instituição. A Faculdade Zeste é uma instituição de ensino situada em São Leopoldo, mantida pela Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura, ISAEC, que está vinculada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e ECLB. Com mais de meio século de atuação na formação teológica em solo brasileiro, além da formação teológica, a Faculdade Zeste também investe na área da música e da saúde. Nestas 7 décadas, a Faculdade Zeste tornou-se referência nacional e internacional. As pessoas que nela estudam provêm de todo o país e, ultimamente, também de diversos países da América Latina, África e Europa. Ao longo deste evento, a equipe de relacionamento e imprensa estará coletando depoimentos e fazendo entrevistas que posteriormente serão editadas como documento alusivo aos 70 anos da Faculdade Zeste. Convidamos para ouvir a música Thinking Out Loud, executada pelo estudante de música Vitor Fischer.
Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa. Magnífico reitor da Faculdade Zeste e diretor da Escola Sinodal de Educação Profissional ESEP, pastor e professor doutor Wilhelm Barros. Reverendíssimo pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e ESLB, pastor doutor Nestor Paulo Friedrich. Empresário na área de comunicação e presidente do Conselho de Administração da Faculdade Zeste e do Conselho de Ensino da ESEP, senhor Ilmar Kannenberg. Excelentíssima Procuradora-Geral do município, representando neste evento o excelentíssimo Prefeito Municipal de São Leopoldo, senhor Aníbal Moacir, professora doutora Ângela Molin. Diretor de Planejamento e Programas, representando neste evento o excelentíssimo secretário de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Lucas Redecker, senhor José Francisco Pereira Braga. Presidente Nacional da Legião Evangélica Lelute, senhor Carlos Oscar Petri. Convidamos o magnífico reitor da Faculdade Zeste, diretor da ESEP, professor Dr. Wilhelm Barros, para fazer o uso da palavra e a mesa pode sentar. Reverendíssimo pastor, doutor Nestor Paulo Friedrich, pastor-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, cumprimento demais integrantes da direção da ISLB, o Conselho da Igreja, pastores, pastoras sinodais, vice-sinodais, ministros e ministras e demais lideranças da ISLB, senhor Ilmar Kannenberg, empresário da área de comunicação e presidente do Conselho de Administração da Faculdade Zeste e Conselho de Ensino da ESEP, cumprimento demais integrantes do Conselho de Administração e integrantes do Conselho de Ensino da ESEP, mas também lideranças das mais diferentes no âmbito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, penso aqui em especial a Lelute e outras tantas associações, instituições ligadas à ISLB. Professora doutora Ângela Molin, procuradora do município, representando neste evento o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Leopoldo, Aníbal Moacir, e cumprimento também as demais autoridades governamentais do município de São Leopoldo, senhor José Francisco Pereira Braga, diretor de Planejamento e Programas, representando neste evento o secretário de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Lucas Redecker, cumprimento demais autoridades do Estado do Rio Grande do Sul, bem como de municípios em nosso Estado e representações governamentais do governo federal e ainda ressalto aqui e saúdo de uma forma muito especial entre nós o prefeito do município de Esteio, o senhor Gilmar Rinaldi, muito bem-vindo também entre nosso meio. Saúdo de uma forma especial também todas as representantes e os representantes de instituições amigas e parceiras aqui do Morro do Espelho, representantes de instituições parceiras e amigas sediadas no município, no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados da federação, bem como do exterior. Eu quero aqui ainda fazer menção especial e cumprimento também
com muita alegria o senhor Carlos Oscar Petri, presidente da Alelut, cumprimento também todas as demais representações da Alelut e tantas outras instituições, associações amigas da Faculdade Zeste e da própria ISLB. Menciono aqui também, de uma forma especial, e gratidão ao Colégio Sinodal, na pessoa do seu diretor, Ivan Renner, pelo espaço que nós podemos ter para esta celebração nesta manhã. Estimada comunidade, prezados e prezadas, é uma grande alegria ter cada um e cada uma de vocês aqui para celebrar em comunidade os 70 anos de existência da Faculdade Zeste. De início, eu também aqui ainda quero agradecer pelo espírito comunitário com o qual nos reunimos aqui nesta manhã, que de uma forma muito importante foi acolhido também pela Paróquia Evangélica de São Leopoldo, da ISLB, por se unir a nós nesta manhã em culto. Isso evidencia o próprio espírito comunitário com o qual nós queremos festejar, mas também a própria história e a identidade comunitária da Faculdade Zeste e ESEP. É nesse sentido que nós, de uma forma tão plural, celebramos nesta manhã. A Faculdade Zeste, ela surge como uma instituição de comunidades e para comunidades. É também por isso que ela, no seu estatuto, se define como uma instituição comunitária. Ao longo dos 70 anos de sua existência em conjunto, pastor Dr. Nestor Friedrich, em conjunto com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em outro momento já o disse e repito aqui, a Faculdade Zeste, ao longo desses 70 anos, junto com a ISLB, foram nascendo para dentro do Brasil. Ambas, Este e ISLB, têm o seu nascimento institucional muito próximos. A Faculdade Zeste surge como escola de teologia lá no ano de 1946. A ISLB, reunindo as suas comunidades, desde os imigrantes, as populações imigrantes que chegam a partir de 1824, ela, enquanto igreja institucional em nível nacional, tem o seu nascedouro em 1949. Por isso, eu permito-me dizer assim, Este e ISLB são irmãs gêmeas. Ao olharmos para o espelho, Este e ISLB, e estamos no Morro do Espelho, nos enxergamos mutuamente. Isso, para mim, é de uma alegria imensa. O nascimento de ambas é nascimento, me permito dizer, no gerúndio. A época do nascimento de ambas se dá ao final, após a Segunda Guerra Mundial, quando novos desafios se colocam para o luteranismo brasileiro. Ser igreja no Brasil. Martin Dreher destacou uma afirmação já antes da Segunda Guerra Mundial, precisamente ao final da Primeira Guerra Mundial, uma palavra do pastor Dietz à época. Assim dizia Dietz, uma igreja que pretende ser autônoma tem que, ao menos, estar em condições de formar seus próprios pastores. E acrescenta, temos que criar um corpo de pastores que conheça e esteja ligado às condições do país e que confira à igreja sempre mais caráter de uma instituição enraizada no povo, fecha aspas. E é esse o caráter, esse caráter enraizado, que também vai aparecer na tônica do pastor Herman Doms, presidente, então, do Sínodo Rio-Grandense, diretor do Instituto Pré-Teológico à época, e que viria a se tornar também o primeiro diretor da Escola de Teologia. Destaco só uma parte da sua alocução à época. Abre aspas, destarte o estudo de teologia sempre abrangerá dois polos. Será percepção de Deus e percepção do mundo ao mesmo tempo. Onde o mundo nos aparece na sua realidade, onde
não o enchemos mais ingenuamente com nossos próprios ideais, deuses feitos por nós, que em verdade são ídolos, ali ela, no seu abandono, clama pela realidade de Deus. Torna-se então evidente a revelação. Surge então a fé, que não confia em nada senão em Deus. Se é que aqui deverá crescer uma escola de teologia, então, uma coisa é certa, somente poderá crescer de um tal estudo de teologia que tem por base e fim a fé, que de nenhum modo se fia em qualquer coisa deste mundo, mas que se baseia exclusivamente em Deus. Isso, porém, quer dizer, estudar teologia para nós deve significar aprender a ver Deus e o mundo com os olhos insubordinados da verdade que soberanamente reina na Bíblia. Fecha aspas. Esta fala de Doms está publicada no livrinho Luther Vive, publicado em 1946, que o já falecido e professor por muitos anos aqui na Este, Joachim Fischer, definiu como sendo o primeiro cartão de visitas da Escola de Teologia. O espírito da Escola de Teologia me parece já ficar evidenciado no primeiro subtítulo, no primeiro capítulo deste livro intitulado O que a mensagem de Luther tem a dizer ao homem moderno, à pessoa moderna. Ao refletir a teologia luterana a partir da justificação e graça, e não por obras, Doms conclui neste seu prefácio: se conservarmos esta fé luterana, que é originalmente cristã, a nossa luta, que é a luta de Deus, será coroada pela vitória. E é neste espírito que vai ser assumido o desafio de formar ministros e ministras para a Igreja de Jesus Cristo no Brasil. A Faculdade Zeste se tornou referência e marca ao longo desses 70 anos em diferentes direções. Aqui, muitos foram aqueles e aquelas que dirigiram essa instituição. Muitos e muitas mandaram mensagens nas últimas semanas, por não poderem estar aqui conosco. Mas temos também quem está conosco. Nós temos entre nós ex-diretores, ex-vice-diretores, ex-reitores e vice-reitores. Peço que se coloquem de pé, por favor, e permaneçam de pé. Quem? Ex-diretor, vice-diretor, permaneçam de pé, por favor. Aqui, muita gente estudou e ainda estuda. Peço que também se coloque de pé. Quem aqui estudou e quem aqui estuda. Aqui tem muita gente que trabalha e trabalhou como funcionário e funcionária do corpo técnico administrativo. Também peço que se levante. Nós temos coordenadores, coordenadoras, ex-coordenadores, coordenadores de cursos. Peço que se levante. Nós tivemos, ao longo desta história, gente que colaborou voluntariamente. E é difícil enumerar tudo, em que setores. Eu penso no Conselho Curador e atual Conselho de Administração. Peço que se levante. A Associação de Ex-Alunos do IPT, alunos do antigo IPT. Aliás, o ex-prédio do IPT é hoje o principal prédio da Faculdade Zeste. Nós temos também gente de instituições amigas, parceiras, nacionais, internacionais, do público municipal, federal, estadual. Eu penso que todos e todas as demais se levantem, porque são amigos e amigas da Este.
É por isso, de pé, juntos e juntas, que, como comunidade, podemos celebrar cantando parabéns. Convido para sentarmos. A Faculdade Zeste chega aos 70 anos. O lema do ano da ISLB me parece muito apropriado para um jubileu como este. Pela graça de Deus, livres para cuidar. Chegar aos 70 anos coloca o imperativo do reconhecimento, em primeiro lugar, da graça de Deus. A Faculdade Zeste é fruto da graça de Deus. E somente por ser fruto da graça de Deus, pessoas aqui trabalham, estudaram, estudam. E é por isso, pela graça de Deus, que realidades puderam ser melhoradas por pessoas, para pessoas, através de comunidades, como instrumento que Deus usou a Faculdade Zeste. A Faculdade Zeste chega aos 70 anos, uma caminhada pelo campus, já foi mencionado pelo pastor presidente, evidenciará, através dos seus prédios, mas também pessoas, quanta vida, comunhão, colaboração há aqui. Uma caminhada também evidenciará que o tempo provoca os seus efeitos. O desafio do cuidado e do rejuvenescimento é constante. Pastor Nestor, pior que ver os cabelos caírem é ver que são brancos os que caem. O lema do ano da ISLB também afirma livres para cuidar. Somente no âmbito da verdadeira liberdade cristã há cuidado. E em perspectiva acadêmica isso significa liberdade da pesquisa, liberdade do questionar, liberdade do perguntar. Mas é liberdade para servir. Servir em voz profética. E isso implica também que antes da voz profética é sempre imperativo o ouvir. Teologia que ouve. E é nesta perspectiva que nos cabe ser instituição cuidadora. A Faculdade Zeste, ela não está situada fora da realidade brasileira. O fato de nós estarmos aqui hoje celebrando esses 70 anos, por força das circunstâncias, neste 17 de abril, um dia crucial para a realidade brasileira, no âmbito político, se constitui também imperativo para nós, em denúncia profética da criação de deuses, de ídolos, de demônios, que escravizam e que buscam afirmar injustiças. E diante disso, refiro mais uma vez e cito a palavra já ouvida nesta manhã: buscai o bem e não o mal. Ao longo da história da Faculdade Zeste, ela precisou constantemente reinventar-se. Em 26 de março de 1946, nasceu a Escola de Teologia, do então Sínodo Rio-Grandense. A partir de março de 1958, ela torna-se Faculdade de Teologia e naquele momento se afirmava de uma forma muito expressiva: ela é instituição de formação dos 4 sínodos da Federação Sinodal Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Em 1985, ela torna-se a Escola Superior de Teologia, expressando aí, sobretudo, a sua caminhada
no âmbito da pós-graduação. Finalmente, em 2007, consolidada a sua atuação no âmbito da pós-graduação, vendo o aumento constante de mestrandos, mestrandas, doutorandos, doutorandas, ela assume a ampliação de seus cursos de graduação, tornando-se, percebendo-se, a partir de então, como Faculdades Este. A história da Faculdades Este e da ESEP é uma história a ser escrita, como eu já dizia, no gerúndio, em estreita parceria com a IASLB, mas também com o mundo da ecumene, com instituições nacionais e internacionais, com o governo em diferentes níveis. E é nesta grande oicumene que a identidade gerúndia da Faculdades Este se concretiza pelo dialogando com a realidade, denunciando totalitarismos, exercendo liberdade, defendendo princípios éticos, despertando reflexões, colaborando criticamente, cuidando. E permita-me, mais uma vez, pastor presidente, unindo entre eles a nossa igreja, e nós sabemos fazê-lo. E nós também nos perguntamos criticamente a nós mesmos da necessidade constante de dialogar, considerando as diferentes teologias, e sabemos fazê-lo, as diferentes teologias também no âmbito da IASLB, mas, sobretudo, dialogando com essas diferentes teologias em busca constante da unidade e da identidade eclesiológica desta igreja. Mas também a identidade gerúndia para dentro de nós mesmos, para nos mantermos na humildade. Por isso, é a identidade gerúndia ouvindo, é silenciando, é sofrendo, é fazendo também a autocrítica. Pessoalmente, eu tenho um apreço muito grande pelo gerúndio, pois ele estimula a abertura para a frente, desperta para a caminhada presente e futura à luz do passado. Esta também foi a marca da Faculdades Este ao longo de sua história. Da teologia, ela se abre também para outras áreas, sem perder o foco da sua vocação, que é o cuidado do ser humano como incumbência recebida de Deus. Isso se expressa na formação inicial da teologia, ampliando-se na direção da música, da musicoterapia, da enfermagem, em nível de cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Prezadas e prezados, o presente só é pleno se tiver como companheiras a memória do passado e a esperança do futuro. O presente só é pleno se tiver como companheiras a memória do passado e a esperança do futuro. Na sequência desse ato solene, nós teremos ainda 2 outros momentos simbólicos importantes. Primeiro momento, nós queremos descerrar uma placa nas imediações onde foi a primeira sede da Escola de Teologia assim surgida com este nome. Essa placa ela está fixada numa pedra cuja existência, presumo eu, é superior à soma de todos os anos de nossas vidas aqui. Com esse descerramento, nós queremos prestar um tributo a todas as pessoas que nos antecederam nesta história da Faculdades Este. Aquela primeira sede, uma casa de madeira, passou, foi levada pelo tempo. Mas não queremos e não devemos, sob pena da alienação e do ferimento aos próprios princípios cristãos, aprisionar a história a um passado e despejá-la ao claustro do esquecimento. Esta pedra e esta placa querem assim nos lembrar de nossa história,
caminhos e descaminhos. Querem ser memória de nosso e de nosso caminhar, para o nosso caminhar e de nosso caminhar. Um segundo momento será, ainda na sequência, também a apresentação do sistema de geração de energia fotovoltaica que estamos implantando neste campus. O compromisso da Faculdade Zeste não é somente com o passado, é também com o futuro. Temos convicção de que o mundo é a nossa casa, que recebemos de Deus para gerenciar. Somos gratos a Deus que pessoas que nos antecederam aqui perceberam a importância de nós mantermos este verde neste morro. Percebemos e hoje o recebemos como sinônimo de vida e de dádiva de Deus. E é neste espírito também que o projeto de geração de energia fotovoltaica é concebido. Os raios de sol, como energia gratuita da boa criação de Deus, despertam-nos para cada novo dia aqui na Faculdade Zeste e ESEP, para o trabalho e para o estudo. Mas também percebemos que os raios de sol podem iluminar os nossos caminhos, as salas de aula, moradias, esquentar a água do chuveiro, e assim cuidamos da criação de Deus, que recebemos como dádiva para o gerenciamento. Agradecemos, prezado pastor presidente, Dr. Nestor, pela parceria constante da ISLB com a Faculdade Zeste, neste e em outros projetos. Agradecemos que encontramos apoio tão efetivo em igrejas, em instituições, em associações, de perto, de longe, em nível nacional e internacional, para que possamos fazer frente e desenvolver esses projetos. São inestimáveis estes apoios que recebemos e precisamos também adiante. Talvez é por isso que alguns cabelos a mais fiquem preservados nas nossas cabeças. A Faculdade Zeste se mantém fiel à sua vocação e missão através do ensino, da pesquisa e da extensão. Pelos cursos que oferece, é fiel ao seu chamado inicial. Teologia, música, musicoterapia, enfermagem, são cursos que atestam esta vocação inicial e chamamento inicial. O cuidado com as pessoas. E nós queremos sê-lo também adiante. O desafio da nossa existência é constante. A exemplo de uma pessoa que chega aos 70 e que precisa também de alguns cuidados especiais. Que Deus nos cuide em sua graça e nos preserve em liberdade evangélica e assim nos fortaleça na missão de sermos instrumentos de seu cuidado neste mundo. E é nesse espírito que eu digo feliz aniversário Faculdade Zeste, e ao dizê-lo também quero dizer: a presenteada recebe agora o seu presente. Em primeira mão, um novo vídeo institucional da Faculdade Zeste e ESEP. Para vocês, muito obrigado.
Quando alguém descobre o seu verdadeiro talento, revela para si e para o mundo a maior virtude de um ser humano, a capacidade de fazer a diferença. Assumir um papel de destaque no desenvolvimento social e no bem-estar das pessoas. Ajudar a encontrar e aperfeiçoar a vocação de cada pessoa. Este é o trabalho que ganha mais vida todos os dias na Faculdades Este. A partir de 1824, começaram a chegar imigrantes europeus. Com o passar do tempo, foi necessário produzir teologia, pensando as comunidades em terras brasileiras. Um século depois, o pastor Herman Doms dá início ao projeto do Instituto Pré-Teológico. E em 1946, iniciam as aulas na primeira escola de teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Somos uma instituição cristã de confessionalidade luterana que fomenta a reflexão crítica e valoriza o ser humano em perspectiva. Formação humanística. Nesse ambiente onde impera a natureza e a tranquilidade, desenha-se o cenário ideal para a formação de profissionais de qualidade e que contribuem com a transformação social. Qualidade que parte da consolidação de valores fundamentais para a construção de uma sociedade melhor. Ética, dignidade, diálogo, respeito e solidariedade. Liberdade e responsabilidade. Em todas as áreas, ética, atuação acadêmica, abrangente e includente. E isto faz parte a questão do ser humano ser valorizado como sujeito íntegro e responsável, e em respeito ao meio ambiente e à casa em que nós vivemos. Em cada uma de suas áreas de conhecimento, a Faculdades Este busca a excelência acadêmica, formando profissionais diferenciados, homens e mulheres que saibam colocar o amor de Deus em suas relações profissionais, sociais e pessoais. Nos cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, na extensão e na pesquisa, o conhecimento é construído a partir de uma reflexão crítica e criativa, que promove o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Através do programa de intercâmbio estudantil, discentes aprimoram seus estudos, qualificam a fluência em outras línguas, interagem com outras culturas e aperfeiçoam o envolvimento com a pesquisa. A pesquisa na Faculdades Este procura compreender melhor esse mundo como ele é, as pessoas, a cultura, as comunidades de fé. Esse conhecimento nós comunicamos em aulas, em seminários, congressos, em publicações, junto também com parceiros nacionais e internacionais da África do Sul, da Alemanha, do Canadá e de outros países. Mas nós não só procuramos oferir conhecimento, mas também transformar esse mundo, ajudar para que seja um mundo mais justo e de mais bem-estar para todos. A espiritualidade vivida no campus é uma experiência compartilhada na comunidade acadêmica através de diferentes ações. A Faculdades Este administra um patrimônio teológico, cultural e histórico
arquitetônico e ambiental de inestimável valor para a Igreja e a sociedade. E procura preservar e incrementar esse patrimônio através do conceito da sustentabilidade. Suprir as necessidades do presente sem comprometer o futuro e sem agredir o meio ambiente. Nossas raízes estão no passado. No presente, desenvolvemos nossa missão e semeamos para futuras gerações. O diferencial da formação na Faculdade Zeste é o cuidado com as pessoas que perpassa todas as atividades acadêmicas. Aqui, todos e todas aprendem e ensinam mutuamente. Dentro de você há um grande talento. Talvez você ainda não o conheça, mas ele existe e é o seu bem mais valioso. Basta desenvolvê-lo, expandi-lo, abastecê-lo de conhecimento, experiências e espiritualidade. Assim você poderá fazer a diferença no mundo em que vivemos. Por esta razão afirmamos: o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Solicitamos que as autoridades aqui presentes, em algum momento, se dirijam à assessoria de imprensa para fins de registro. E, neste momento, convidamos o reverendíssimo pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, pastor doutor Nestor Paulo Friedrich, para fazer uso da palavra. Quero saudar aos integrantes da mesa e a cada uma de vocês. Antes da celebração, nós estávamos no quartinho aqui do lado, numa sala de aula, nos preparando, e aí um dos estudantes, vendo o pastor Brackman, disse para ele assim: eu sou fã seu, li um livro e tive um monte de perguntas, e tive que procurar os professores para discutir, para clarear. A gente é fã de muita gente, né, nessa história que foi construída aqui no Morro do Espelho, né? Mas essa liberdade de poder chegar e dizer: eu sou fã seu e você agrega valor, né? O que você produz é importante, me ajuda na reflexão teológica, assim como muitos professores, né, agregaram muito valor. Eu quero mais uma vez manifestar a gratidão em nome da ISLB por toda essa história da Este, né? E também olhando para o futuro, né, também a igreja tem desafios, né, de como ser uma igreja que tenha e comece a construir um perfil mais missionário, né, que saia de um perfil de manutenção de comunidades, mas que se jogue para dentro da sociedade, que tenha coragem para se expor muito mais, e aí a gente vai precisar da ajuda, e nós queremos fazer aquilo que o pastor William já colocou, à luz do tema do ano, pela graça de Deus, livres para cuidar, e nós temos afirmado o seguinte, que as pessoas, a salvação não está à venda, as pessoas não estão à venda, a natureza não está à venda, e eu me orgulho de dizer que a teologia que é feita aqui na Este não está à venda. E esse é o nosso diferencial, a sua seriedade, o seu compromisso que brota do labor teológico que aqui acontece. Então, parabéns, Faculdade Zeste, força, gana, vontade e, acima de tudo, essa é uma tarefa que a gente dá conta juntos, né, e não sozinhos. Eu acho que esse é o outro diferencial, que juntos, Faculdade Zeste, ISLB e tantas outras instituições, poder público, a gente possa marcar e fazer a diferença na sociedade na qual nós vivemos, e dessa forma que o direito e a justiça sejam uma marca cada vez mais evidente para todas as pessoas. Muito obrigado, parabéns, Este. Convidamos o presidente nacional da Legião Evangélica Luterana Lelute, senhor Carlos Oscar Petri, a fazer uso da palavra. Bom dia, obrigado. Tudo já foi dito
e simplesmente viemos aqui para dizer que é uma alegria que a diretoria nacional da Lelute parabeniza em seu nome a Este pelos 70 anos de desempenho, despertando, formando a missão. Assim, nós cremos que a evangelização se aprimora com o conhecimento de excelência aqui praticado. Então, nós estamos num caminho que alguma coisa nesses 70 anos foi feito pelo bem de cuidar de pessoas. E o comprometimento da Legião Evangélica Luterana é de seguir adiante, de nós termos pessoas e olharmos para dentro da nossa ESLB, um pedido até feito pelo presidente no seu culto, e nós somos essas pessoas. Nós, que eu digo, porque eu não estou no pastorado, eu sou ovelha desse pastor que nós seguimos. E uma ovelha precisa cativar outras ovelhas. O pastor apenas as cuida. E é nesse sentido que eu gostaria de também, ao mesmo tempo, dizer que a gente está aqui apenas porque pessoas fizeram algo. E nós temos que fazer algo para amanhã, para o futuro. E assim também dizer que eu estou aqui representando a Lelute, e aqui temos na plateia o coordenador sinodal desse sínodo da Lelute. Eu gostaria que ele se levantasse. E também temos o presidente do núcleo, onde a Lelute tem 58 para 60 núcleos, o presidente do núcleo de São Leopoldo. E além disso, não, fique de pé, por favor. Tem mais presidentes de núcleos aqui presentes, e se tiver um legionário que também se levante e se mostre para a comunidade. E assim, aprendi aos poucos que na igreja caminhamos um ao lado do outro, não uns muito na frente, nem muito atrás. E é essa mensagem simples que eu gostaria de deixar e dizer que aqui se formam aqueles que vão nos trazer esse cuidado, essa esperança que existe na palavra de Deus. Assim eu gostaria de encerrar e pedir que Deus nos proteja. Muito obrigado. Convidamos a excelentíssima Procuradora-Geral do município de São Leopoldo, prefeita em exercício, professora doutora Ângela Molin, para prestar sua homenagem. Bom dia a todos. Magnífico reitor, em seu nome eu saúdo todas as autoridades que compõem esta mesa, os integrantes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, professores, alunos e demais presentes da comunidade. Eu me sinto muito honrada com o convite e a possibilidade, ainda como prefeita em exercício, de participar desta homenagem pelos 70 anos da ESTE, porque fui aluna do Colégio Sinodal de 1979 a 1985. Meus filhos estudam em escola da Rede Sinodal, no Instituto Rio Branco, e isso me deixa muito à vontade, muito acolhida neste momento, aqui neste evento. O município de São Leopoldo cumprimenta com votos de muitas felicidades as Faculdades ESTE pelo jubileu de seus 70 anos. Nós reconhecemos a importância desta instituição, cujo prédio é tombado e faz parte dos 5 prédios tombados que nós temos no município de São Leopoldo, o que nos deixa extremamente feliz pela importância que essa instituição dá ao patrimônio cultural e material desta cidade. Nós desejamos que os 70 anos que se comemoram hoje se multipliquem em muitos mais
assim como a parceria com o Poder Executivo Municipal. Tenho certeza que nesses 70 anos a Faculdade Este sempre buscou o bem e por isso perseverar em sua missão para muitos e muitos outros 70 anos. Eu noticio que no final deste mês de abril será inaugurada a Escola de Gestão Municipal, da qual eu sou diretora-geral, e que nós possamos firmar com as faculdades Este, dentro dos seus objetivos, parcerias para aperfeiçoar nossos servidores municipais. Assim, nós estaremos revertendo para a nossa comunidade de munícipes de São Leopoldo todo o conhecimento que as faculdades Este promovem e que poderão partilhar conosco. Parabéns e muito obrigada pela acolhida neste dia. Convidamos o diretor de Planejamento e Programas, senhor José Francisco Pereira Braga, para prestar sua homenagem. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o doutor Vilain e o doutor Ilmar, ambos um reitor da universidade, outro presidente do Conselho de Administração. Em nome deles, saúdo os demais presentes, principalmente o corpo técnico da universidade, os alunos, os que fazem parte dessa comunidade tão importante aqui para a região e para o nosso Estado. Eu estou aqui na condição de representar o secretário Lucas Redec e dizer que estou muito satisfeito, porque eu não sabia realmente o conteúdo grandioso que tem essa universidade. Nos meus 68 anos, ela excede há 2 anos a minha idade aí, mas eu tinha conhecimento realmente da parte de teologia desenvolvida, mas me abrilhantou aqui o conhecimento quanto à expressiva contribuição social e cultural que a universidade dá para a comunidade, principalmente, inclusive, no trabalho social, direto ligado às pessoas aqui que fazem parte aqui da comunidade. O outro assunto que eu queria colocar, eu como engenheiro eletricista, que trabalhei 44 anos na CE, e continuo trabalhando hoje na área de eletricidade. Até gostaria de dizer para todos que nós lançamos o Plano Energético do Estado. O Plano Energético do Estado está no site da Secretaria de Minas e Energia, www.minasenergia.rs.gov.br. São 21 capítulos, bem descrito, com perspectivas para os próximos 10 anos na área de energia, que vá desde a mais simples, que é pequenas centrais hidrelétrica, até o xisto, a exploração do xisto no Rio Grande do Sul. Outro também documento importante é o balanço energético do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esses 2 documentos para a comunidade, principalmente o pessoal mais novo se interessar, que o futuro de qualquer crescimento econômico é a energia. Isso não resta a menor dúvida. E hoje realmente vim aqui prestigiar a inauguração aí do prédio realmente com a sustentação de fontes alternativas aí, muito importante, que no caso é a energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica, o processo fotovoltaico foi conhecido em 1839 e só teve sua primeira desenvoltura e apropriação de conhecimento e praticidade em 1958. Então, praticamente 129 anos começou a se implantar. Hoje, o país ainda é muito insignificante na tecnologia fotovoltaica. O mais expressivo é a Alemanha, que detém 26% da matriz de fotovoltaica. Depois, é seguido pela Itália, a China, o Japão e os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, é grandioso esse potencial. Hoje, o grande arquiteto do universo nos proporciona nós recebermos, só para vocês terem uma ideia, são 9 vezes 10 na oitava
terawatts-hora. Isso aí é um 9 mais 20 zero de potência que chega por ano à Terra. E o consumo, e o nosso consumo é 10 mil vezes menor, o consumo mundial de energia primária, considerando todas as fontes, é 10 mil vezes menor que isso. Então tem muito que aproveitar nessa questão de energia eólica, fotovoltaica. Eu acho que hoje a universidade está de parabéns, eu acho que o futuro da energia caminha por aí. Ainda sou, como eu disse, eu sou engenheiro eletricista, mas sou elétrico. Eu fui, quando a energia eólica, há 20 e tantos anos atrás, 24 anos atrás, eu comecei a pesquisar e comecei a fazer uma implantação de medição de ventos aí no estado. E o pessoal, não, Braga está sempre inventando coisas, isso aí não vai dar em nada, mas a gente tem que atrair. Sabe quando eu fui presidente da CE, em 2008, eu incentivei a PUC, a universidade, a implantar um laboratório lá de fotovoltaica, porque nós tínhamos que aplicar recurso, que era através do PID, de pesquisa, da receita, 1% da receita é aplicado, então aplicamos o laboratório, está lá o laboratório montado, e foi muito bem, foi muito salutar, produzimos células fotovoltaicas com alta eficiência, né? E realmente estamos agora procurando, aí, uma parceria com a Eletrosul, CE e PUC, procurando aí empresas que se interessam para tenteamos, claro, a produzir painéis com essa tecnologia desenvolvida pela PUC. Então, eu quero colocar que foi muito importante aí a minha vinda aqui, tomar o conhecimento de como a universidade dá um amplo conhecimento e se preocupa muito também com a juventude. Porque hoje a juventude, como eu aprendi há muitos anos atrás, uma vez numa viagem, um japonês que me disse isso em inglês, e disse que a gente, para guiar, recebe uma cartilha para guiar, onde se observa as setas, é proibido aqui, é proibido ali, e na vida a gente deveria ter essa cartilha. É só seguir as setas e não fazer mal para ninguém, certamente vamos ter sucesso. Obrigado. Agradecemos de forma especial ao diretor do Colégio Sinodal, professor Ivan Renner, por ceder gentilmente este espaço para a realização de um evento da Faculdade ZEST. Convidamos a todos e a todas para acompanharem, após o encerramento desta solenidade, o descerramento da placa memorial da primeira sede da Escola de Teologia e, em seguida, a visitação às reformas do prédio S e inauguração do sistema de produção de energia fotovoltaica. Informamos que, a partir do 12h30, será servido, então, um almoço festivo no refeitório e no auditório Ernesto Schlipper, do prédio S. Convidamos o magnífico reitor da Faculdade ZEST, professor Dr. William Barros, para declarar o encerramento desta solenidade. Nesse momento, declaro encerrada esta solenidade de jubileu dos 70 anos da Faculdade ZEST. Convido ainda para permanecerem presentes enquanto prestigiamos a música final, ainda ao piano, Victor Fischer Barros. Contigo, encerrando.